Fala, galera. Tranquilo, de boa? Vamos dar então sequência na nossa aula sobre cinética química, mais especificamente sobre a lei da expressão da velocidade de uma reação química. O cabelo agora foi pro beleléu. Aí, dá uma arrumadinha aqui. Tá? A lei da velocidade da expressão de uma reação química, mas essa aula é específica para reações não elementares. Se eu perguntar para vocês o que é uma reação não elementar, o que é que vocês vão me responder? Ademir, é aquela reação que não ocorre numa única etapa. Essa é a definição de uma reação não elementar. É aquela reação que não vai acontecer numa única etapa. Ou seja, quando eu montar a expressão da velocidade para ela, V é igual a K vezes a concentração dos reagentes elevado a um expoente, esse expoente eu não vou poder tirar diretamente da reação. Eu vou ser obrigado a fazer o quê? Vou ser obrigado a ver experimentalmente qual foi a influência de cada um dos participantes diretamente na velocidade da reação. Então, essas reações não elementares são essas reações que não acontecem numa única etapa. Lembrou? Vamos lá, então, resolver alguns exercícios sobre reações não elementares, começando pela página 30, atividades, questão número 13. Na tentativa de estudar o mecanismo da reação de formação do dióxido de nitrogênio a partir do monóxido de nitrogênio e oxigênio, eu tenho a equação, então, o quê? 2NO mais O2 formando 2NO2. De boa? Se essa reação fosse elementar, eu ia fazer o NO elevado ao quadrado e o O2 elevado a 1. Se por acaso essa reação ela fosse elementar. Vamos ver com a leitura do exercício que ela não é elementar. Dois experimentos foram feitos. Quando a concentração do NO foi duplicada, então eu vou pegar aqui, ó. Quando o NO foi duplicado, a velocidade da reação tornou-se 4 vezes maior. Então, quando o NO for duplicado, a reação ficou 4 vezes mais rápida. Eu pergunto para vocês, 2 elevado a quanto vai dar 4? 2 elevado ao quadrado. Então, eu sei que V é igual a K vezes concentração de NO vezes concentração de O2. Eu já sei pelo primeiro experimento que essa reação ela é de segunda ordem para o NO. Ou seja, quando a concentração de NO foi duplicada, a velocidade aumentou 4 vezes. Quando as concentrações de NO e de O2 foram duplicadas, a velocidade aumentou 8 vezes. Então, eu vou fazer aqui, ó. O NO foi duplicado. Está vendo que é um produto entre as concentrações? O O2 também foi duplicado. E dessa maneira a reação ficou 8 vezes mais rápida. Essa primeira duplicação aqui é para a concentração de NO. Essa segunda duplicação na quantidade é para a quantidade de O2. A gente já sabe pelo primeiro experimento que o expoente do NO é 2. Resta eu saber agora qual que é o expoente do O2. Então, eu sei que 2 elevado ao quadrado vai dar quanto? 4. Então, eu tenho 4 vezes 2 elevado a x é igual a 8. 2 vezes 4 já é 8. Então, o x ali, ele vale quanto? O x ele vale 1. Então, a expressão da velocidade para essa reação vai ser uma constante que multiplica NO elevado ao quadrado vezes O2 elevado a 1. Fechou? Como é que eu sei disso? Quando o NO dobrou, a reação ficou 4 vezes mais rápida. Quando os dois dobraram, a reação ficou 8 vezes mais rápida. Então, eu já sabia que o NO era elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Para chegar a 8, bastava multiplicar o O por 2. Multiplicar por 2 a equação. Então, como é 2 vezes elevado a 1, que dá 8, então o expoente do O2 ficou de primeira ordem. Então, afirma que a lei da velocidade, V é igual a K, NO ao quadrado, O2 elevado a 1.
NO ao quadrado, O2, aqui não, essa não e essa não. NO2 e a ordem total, ou seja, a soma dos dois expoentes da ordem do NO e da ordem do O2 é de terceira ordem. Tranquilo? Na verdade, bateu, né? Nem sempre coincide. Pode ver que aqui ficou NO ao quadrado e aqui, deixa eu trocar a canetinha, e aqui já era o quadrado NO. O O2 ficou elevado a 1 e aqui já era 1. Não tem como eu garantir se essa reação ela é elementar ou ela acontece em etapas, mas respeitando o mesmo princípio da reação elementar. Mas nem sempre vai bater. Nem sempre, ou geralmente não bate, né? A ordem da reação pelo método experimental com a ordem da reação pelo coeficiente estequiométrico. Tranquilo? Ao se estudar a reação A mais B formando C, verifica-se que a velocidade de formação de C, a velocidade, ela quadriplica quando as concentrações de A e de B são dobradas. A expressão matemática da lei da velocidade para essa reação está aqui, né? 2 vezes 2 já é igual a 4. Então, eu preciso que seja o que aqui em cima? Que o expoente para cada um deles seja 1. Eu não entendi isso. Então, como é que eu posso resolver de outra maneira? Percebe que todas elas são as expressões da velocidade. E a velocidade ela não vai mudar em função da constante, porque a constante, o nome já diz tudo, ela é constante. Então, ela não vai aumentar ou diminuir. Se a constante aumentasse ou diminuísse, ela não seria constante. Então, no caso aqui, vamos para a primeira expressão. V é igual a 2K. Então, eu vou tirar o K dali da frente. 2 vezes A ao quadrado. Se ele falou que a concentração das duas são dobradas, então bota um 2 aqui e um 2 aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, fica vezes 4 vezes 4. Entendeu? 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 2, 32 vezes iria aumentar a velocidade da reação. Olha a segunda. No lugar do A eu boto um 2, porque foi dobrado. No lugar do B eu boto outro 2. 2 elevado ao quadrado, 4. 2 vezes 4, 8 vezes. Aqui, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16 vezes. Aqui eu boto um 2, aqui eu boto um 2. 2 vezes 2, 4 vezes. Aqui elevado ao meio, então eu fazer o quê? Eu tenho que inverter, vai dar menor ainda a velocidade. Então, se vocês perceberem, a única alternativa em que, dobrando A e dobrando B, a velocidade fica 4 vezes maior, é a alternativa certa, letra D. Tranquilo? De boa? Lembrando que 1 meio, na verdade, né, matematicamente, é a raiz quadrada, né, de A, vezes a raiz quadrada de B. Tranquilo? Fechou? Lembra? Se você tiver assim, raiz quadrada de 2 vai ser o quê? 2 elevado a 1 meio. Tranquilo? Fechou? Não interessa agora. Então, bem simplesinho o exercício. Mostrou que a alteração na concentração já resultava diretamente na alteração da velocidade sem variação nenhuma. Dobrou um, dobrou o outro, ficou 4 vezes maior. Então, o expoente, a ordem para cada uma delas é de primeira ordem para o A e de primeira ordem para o B. De boa? Hora do estudo, página 63. Os dados experimentais para a velocidade da reação V são indicados no quadro a seguir. Foram obtidos a partir dos resultados em diferentes concentrações de reagentes iniciais para a combustão do monóxido de carbono em temperatura constante. Vamos lá então, eu tenho aqui então, os dois reagentes são quem? É o CO, que é o monóxido de carbono, e o O2. Então, V vai ser igual a K vezes a concentração de CO elevado a um expoente que eu vou ver pela tabela, vezes a concentração de O2 elevado a um outro expoente que eu vou ver na tabela. Ele já colocou lá, né? A equação da velocidade para essa reação
pode ser escrita como V igual a K, CO elevado a M. Então, esse meu xzinho aqui, ele botou como M, e o Nzinho que eu coloquei, ele colocou como N. Onde M e N são, respectivamente, as ordens de reação em relação aos componentes de monóxido de carbono e de oxigênio. De acordo com os dados, é correto afirmar que... Lembra que a gente resolveu bastante esse exercício? Lembra lá? Vamos ver, então. Eu preciso comparar uma linha com a outra. Eu vou comparar a primeira linha com a segunda linha. O que aconteceu com a quantidade de monóxido de carbono de 1 para 2? Ela dobrou. E a quantidade de oxigênio, ela permaneceu igual. Então, quando eu comparo a primeira com a segunda linha, tudo que aconteceu com a velocidade é em função exclusiva da participação do monóxido de carbono. O que aconteceu, pessoal, com a velocidade aqui? Aqui é 10 na menos 6, aqui é 10 na menos 6, aqui é 4 e aqui é 8. Então, ela também dobrou. Então, olha só, 2 elevado a m vai ser igual a 2, entenderam? 2 elevado a m, porque eu dobrei a quantidade do CO e a velocidade também dobrou. Então, que número vale o m aqui? 2 elevado a quanto é igual a 2? Então, o m é igual a 1. Vamos para o comparar agora. Eu vou comparar a primeira com a terceira. O que aconteceu na primeira com a terceira com CO? Era 1 e continua 1, então ficou igual. O que aconteceu com o O2? Era 2, caiu para 1, então foi para a metade. Então, se reduziu a concentração, é esperado que a velocidade também reduza. Lembra que um dos fatores que interfere na velocidade de uma reação química é a concentração dos reagentes. O que aconteceu com a velocidade? Ela caiu de quanto? De 4 para 1. Vamos lá, então. O que aconteceu com o O2? Ele reduziu em 1/2. O que aconteceu com a velocidade? Ela caiu de 4 para 1. Então, ela reduziu em 1/4. Pergunto para vocês, 1/2 elevado a n é igual a 1/4. 1/2 elevado a quanto dá 1/4? Ademir, 1/2 elevado ao quadrado é igual ao quê? 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Então, o n vale quanto? O n vale 2. Então, o m vale 1 e o n vale 2. Resposta correta, mn, aquele confetezinho, né? Naquele M&M's. Sorry. Então, o m vale 1 e o n vale 2. O m vale 1 e o n vale 2. Tranquilo? Todas são reações não elementares. Percebam que a gente determina a ordem da reação através de experimentos comparando a interferência de cada concentração na expressão da velocidade. Vamos lá. O gás cloreto de carbonila, CoCl2, fosgênio, extremamente tóxico, é usado na síntese de muitos compostos orgânicos. Então, eu tenho aqui na tabelinha, na última coluna, a velocidade de formação. Aqui eu tenho a concentração em mol por litro de gás cloro. E aqui eu tenho a concentração na primeira coluna em mols por litro de monóxido de carbono. A expressão da velocidade e o valor da constante de velocidade que produz são respectivamente. Vamos lá. V é igual a K vezes, olha lá, concentração de CO, o expoente eu vou ver pela equação, vezes a concentração de Cl2, o expoente eu vou ver também pela equação. Na verdade, não é o expoente que eu vou ver então a ordem da reação. Vamos lá, vamos comparar linha com linha. Comparar a primeira com a segunda. Quem modificou da primeira para a segunda? Olha lá, o Cl era quanto? 0,20 e continua 0,20. O CO, ele foi de 0,12 para quanto? Ele foi de 0,12 para 0,24. Então, ele dobrou de 0,12 para 0,24.
O que aconteceu com a velocidade da reação? Ela foi de 0,09 mols por litro por segundo, está lá em cima a unidade, mols de COCl2 por litro por segundo. De 0,9 para 0,18 também dobrou. Quando você dobra a concentração e ao dobrar a concentração dobra a velocidade, é porque é de primeira ordem. Entendeu? Então, aqui, ó, o CO, eu vou tirar esse X aqui, porque eu já sei que o CO ele é de primeira ordem, porque eu dobrei a quantidade e a velocidade também dobrou. Vamos ver aqui, então, agora. E comparando a primeira... Não, vamos comparar agora a segunda com a terceira, ó. Eu vou comparar a segunda. Quanto que é o CO na segunda? 0,24 mols por litro. Quanto que é na terceira? 0,24 mols por litro. Ou seja, não estou modificando a concentração de monóxido de carbono. E com relação à concentração de gás cloro, olha lá, era 0,20 e foi para 0,40. Eu dobrei. O que acontece com a velocidade da segunda para a terceira? Ademir, era 0,18. Faz isso aqui vezes 4. Vai dar quanto? 4 vezes 8, 32. Vai 3. 0,72, ou seja, quadriplicou a velocidade. Quando dobrou a concentração de cloro, quando eu dobrei a concentração de cloro, a reação ficou 4 vezes mais rápida. Pergunto para vocês, qual é o expoente y aqui? 2 elevado a quanto dá 4? Ademir, é 2 elevado a 2. Então, eu vou apagar aqui, tá? Porque eu acabei de descobrir que essa reação ela é de segunda ordem para o gás cloro. Vamos às alternativas que tem isso, para a gente excluir o que não pode. SO elevado a 1, Cl2 elevado ao quadrado. 1, 2. CO ao contrário, não é essa e não é essa. Tá? Sobrou a letra A e a letra D. CO elevado a 1, Cl2 elevado ao quadrado. Agora ele pede para calcular a constante. Qual linha que eu vou usar para calcular? Porque eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho V, aqui eu tenho a concentração de CO e aqui eu tenho a concentração de Cl2. Ou seja, pela tabela eu tenho V, eu tenho CO, eu tenho Cl2, basta eu substituir e eu vou encontrar o valor do K. Qual linha vocês escolhem? A1, A2 ou A3? Tempo, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Esgotou? Qual vocês escolheram? Qualquer uma delas, né? Ela não é uma constante, então ela tem que dar o mesmo valor em cada uma das 3 linhas, então não interessa. Tá? Eu vou escolher a primeira, então. Vamos lá. Na primeira, quanto que vale a velocidade? Ademir, a velocidade é 0,09. Vai ser igual a K vezes quanto que é a concentração de CO? Concentração de CO é 0,12 vezes quanto que é a concentração de Cl2? É 0,20 ou 0,2. Só que aqui é elevado o quê? Ao quadrado. Então, o K vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao 0,09. E esses dois que estavam multiplicando vão passar para baixo do 0,09 dividindo. 0,12 vezes 0,04. Tranquilo? Então, deixa eu fazer aqui. Vamos ver aqui. Deixa só. 0,04, para eu não errar, vezes 0,12 igual. Aqui eu vou ter, então, 0,09 dividido por 0,0... Não, desculpa. Claro, né? 4 vezes 12, 48, né? Então é 0, cadê minha canetinha vermelhinha? 0,048, né? Porque 4 vezes 12 dá 48 e eu vou ter que ter 4 casas após a vírgula. Tenho 2 aqui mais 2 aqui. 0,09 dividido por 0,0048 igual 18
2,75 litros ao quadrado vezes mol ao menos 2 vezes segundo na menos 1, não interessa, 18,75. Se você fizesse com a segunda linha, 18,75. Se fizesse com a outra linha, né? Então, a resposta deu aqui, letra D. A expressão é V igual a K vezes CO elevado a 1 vezes CL2 elevado ao quadrado, e a constante deu aproximadamente 12,8, ou seja, 12,75. Está lá toda a unidade, que é a divisão de todas aquelas unidades que era mol por litro, e na velocidade era mol por litro por segundo. Dividiu aquilo tudo, vai dar aquela unidade que está ali, que não está aqui atrás. Ó. Tranquilo? Fechou? Então, agradeço vocês pela atenção. Deixa eu deixar a calculadora aqui. Viram que é facilzinho? Essas são as expressões da velocidade para as reações não elementares. Tranquilo, pessoal? Aquelas reações que não acontecem numa única etapa. Então, eu vou ter que ver experimentalmente qual foi a regra, qual foi a participação de cada um dos reagentes na expressão final da velocidade. Fica como tarefa para vocês, então, o próximo exercício, apenas um exercício. Quem estiver assistindo isso posteriormente aos nossos encontros regulares das nossas aulas em EAD, já pode seguir, tem mais um exercício para a gente fixar bem. Fechou? Beijo para vocês, obrigado pela atenção, até o próximo encontro, se Deus quiser. Vamos lá, fui! Quem ficou aqui, vamos fazer então o exercício da página 64, hora de estudo. A tabela abaixo apresenta os resultados obtidos para o estudo cinético de uma reação química elementar genérica na forma AA, Bzinho, Bzão, Czinho, Czão, formando D e E. Tá? Então, eu sei para essa equação que a velocidade vai ser igual ao quê? K vezes a concentração de A elevado a um coeficiente, a concentração de B elevado a um outro coeficiente e a concentração de C elevado a um outro coeficiente. Quando vocês pegam esse exercício, ele já tem uma tabela, vocês já sabem o quê? Que essa reação ela não é elementar, ela não vai seguir uma única etapa. Então, eu preciso determinar o coeficiente baseado nas informações que a tabela me fornece. Vamos lá, uma cor para cada um. Vamos usar esse roxinho aqui. Onde é que... Eu quero ver primeiro a participação do A. Está aqui, ó, o A. Se você pegar a primeira com a segunda aqui, tá vendo? Ó, comparar a primeira com a segunda, o A fez o quê? Passou de 0,10 na primeira para 0,20 na segunda. Então, o A dobrou. Não aconteceu nada com o B e não aconteceu nada com o C. Tranquilo, pessoal? Então, olha lá. Eu estou comparando o primeiro experimento com o segundo experimento. Nesse caso, só o A mudou a concentração. Então, toda alteração na velocidade é decorrente exclusivamente das modificações que ocorreram na concentração do A. O que aconteceu aqui? Ó, aqui eu tenho 0,1, 2, 3, 4. E na segunda eu tenho 0,1, 2, 3. Tá vendo? É porque eu não pode ter dificuldade, porque você pode olhar para o 8 aqui e olhar para o 1,6 e achar que reduziu, mas aqui o expoente modificou aqui também, né? Olha lá, ó, o expoente modificou. Então, 8 vezes 10 na menos 4 é 0,0008. 1,6 vezes 10 na menos 3 é igual a 16 vezes 10 na menos 4. Então, eu percebo que da primeira para a segunda também dobrou. O que acontece quando dobra o A e a velocidade também dobra? Se é elas por elas, dobrou, dobrou, triplicou, triplicou, reduziu pela metade, é porque a ordem da reação para o A é de primeira ordem. Então, eu vou colocar ali, ó, V, vamos colocar aqui embaixo. V é igual a K vezes o A, que eu já sei que o A é de primeira ordem. Vamos comparar agora, deixa eu ver aqui. Vamos comparar a primeira com a terceira. Olha lá, a primeira com a terceira para o A ficou igual. A primeira com a terceira para o B era 0,10, foi para 0,20. Opa, dobrou. De 0,10 para 0,20 dobrou.
E se eu comparar o C da primeira para a terceira, ficou igual. Então, comparando a primeira com a terceira linha, a única substância que está modificada em concentração é a substância B. Igual ao anterior, a velocidade era 8 vezes 10 na menos 4. Ela subiu para 16 vezes 10 na menos 4, ou seja, 1,6 vezes 10 na menos 3. Então, ela também dobrou. Ou seja, quando dobrou o B, dobrou a velocidade. Então, eu não preciso nem fazer conta, né? Quando acontece elas por elas, é porque a ordem também é de primeira ordem para o B. E, finalmente, o C, eu vou comparar a primeira com a quarta, com o quarto experimento. Olha lá o que aconteceu com A. Era 0,10 e continuou 0,10. Tira o A. Olha o B. Era 0,10 e continuou 0,10. Tira o B. Olha o C. Era 0,10 e subiu para 0,20. Então, o C dobrou. Olha aqui. Então, era 8 e foi para 32. Era 8 e foi para 32. Então, ficou 4 vezes mais rápido. 2 elevado a quanto vai dar 4? Ademir, 2 elevado ao quadrado. Então, finalmente, essa minha reação ela é de segunda ordem para o C. Tranquilo? Determinamos a expressão da velocidade. Ele quer saber qual é o valor da velocidade quando a concentração de A, de B e de C for igual a 0,20 mols por litro. Eu preciso achar só quem aqui agora? Preciso achar o K. Tranquilo? Vamos apagar lá em cima para poder ter mais espacinho para resolver. Deixa eu só pegar a borracha. Apaguei esse V aqui. Apagando todo mundo. Vamos lá. Vamos lá para cima? Olha lá. Como é que eu acho o K? O K vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao V dividido... Entendeu? A expressão está aqui, ó. Vou jogar todo mundo para baixo. Vai ser o A elevado a 1, o B elevado a 1 e o C elevado ao quadrado. K é igual a quanto? Qual linha que eu pego? Tanto faz. É tudo igual, já que ele é uma constante. Vou pegar a primeira ali, ó. Quanto que é a velocidade? A velocidade é 8 vezes 10 na menos 4. Quanto que é a concentração do A? A concentração do A é 1 vezes 10 na menos 1, que é 0,1. Quanto que é a concentração do B? 1 vezes 10 na menos 1. Desculpa, fiz menos 2 lá. 1 vezes 10 na menos 1. Quanto que é a concentração do C? É 0,10, que é 1 vezes 10 na menos 1. Só que eu vou elevar o quê? Ao quadrado. Então vai ficar o quê? 1 vezes 10 na menos 2. Eu tenho aqui então 10 na menos 1, 10 na menos 2, 10 na menos 4. Então eu vou cortar. A constante vale o quê? Constante vale 8. De boa? Vamos lá então. V é igual a constante que é 8, vezes 0,20, que é o A, vezes 0,20, que é o B, vezes 0,20, que é o C, só que elevado ao quadrado. V é igual ao quê? 8 vezes 0,20, vezes 0,20, vezes 0,04. 2 vezes 2, 4, mais 2 casinhas. Vamos fazer para não errar aqui, para não... Tenho medo de errar aqui, o cálculo matemático assim não é meu forte. 8 vezes 0,2, vezes 0,2, vezes 0,04, igual... Velocidade vai ser igual a 0,0128 mols por litro por segundo, ou seja, 1,28 vezes 10 na menos 2. Fechou? 1,28 vezes 10
na menos 2 mols por litro por segundo. De boa, galera? Tranquilo? Fechou então? Encerramos então reações, a expressão da velocidade para reações não elementares. Beijo para vocês, um abraço, até a próxima aula.